O que tá acontecendo com essa CBF, hein? CBF tá metida numa crise sem fim. Agora mais uma bomba. O Ancelotti, técnico que a CBF estava esperando aí para 2024, renovou com o seu atual clube Real Madrid e agora essa bomba aí caiu em cima da CBF e vai implicar em situações muito complicadas para o Fluminense. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo. Vamos falar também sobre a saída de um jogador do Fluminense e o mercado da bola, beleza, Tricolor? Mas antes de começar o vídeo, eu queria te perguntar, tu tá gostando dos nossos vídeos, Tricolor? Você tá achando que esse vídeo tem contribuído para você para alguma coisa, para algum ponto de vista? Eu quero saber de você, se eu tenho ajudado a você conseguir ter uma visão diferente ou ter algumas informações que você não sabia. Então, para eu saber que você está gostando desse vídeo, que tem trazendo informações para você relevantes, eu peço para você, dê um like nesse vídeo, porque aí você vai me dizer que você está gostando, eu vou saber que você está gostando desse vídeo, e também a gente vai conseguir chegar a mais tricolores como eu, como você, beleza? Então vamos lá falar sobre as informações, vamos falar desse caso aí da Ancelotti, que renovou aí com o Real Madrid, e a renovação dele aí foi por mais. Foi 2 temporadas, no caso, a renovação dele foi até dia 30 de junho de 2026. Isso vai eliminar completamente a possibilidade dele, do Ancelotti aí, conduzir a seleção brasileira, principalmente aí na disputa da Copa do Mundo, né? Então, cara, isso é bem complicado. A CBF está metida numa crise. Para quem sabe aí, eu cheguei a falar nos vídeos passados que a CBF destituiu o presidente, o Edinaldo, o atual presidente, destituiu. Eles foram aí na Justiça Comum e destituíram o presidente, tiraram o presidente do cargo dele. Então, assim, tá uma complicação aí com a FIFA, entre outras polêmicas. E uma dessas consequências, no meu ponto de vista, foi que o Ancelotti, que estava já, vamos dizer, apalavrado aí com o Edinaldo, diante dessas circunstâncias, ele simplesmente ali renovou o contrato dele com o Real Madrid e desistiu dessa possibilidade de ser o técnico da seleção brasileira. Então, assim, do meu ponto de vista, né, eu não vou querer criticar aí o profissional, o Ancelotti, porque ele, do meu ponto de vista, ele fez muito certo, porque pensa só, se você tá numa empresa, você já tem seu emprego, aí você recebe uma proposta para trabalhar em outro lugar. Aí você aceita essa proposta, apalavrado verbalmente com a pessoa, só que quando chega essa empresa que você ia trabalhar, você recebeu essa proposta, o responsável por ter conversado com você simplesmente é demitido. Como que você vai sair do teu atual trabalho para ir para outro trabalho sabendo que com quem você negociou foi demitido? Então é impossível, cara. Então o que aconteceu foi isso, do meu ponto de vista. Ancelotti vendo aí que com quem ele tinha conversado, que foi o Edinaldo, saiu do cargo dele, ele não teve outra escolha a não ser realmente renovar com o seu clube atual, ou seja, continuar trabalhando na empresa que ele sempre trabalhou. Então, assim, se fosse eu, fosse você, a gente faria a mesma coisa. Então, assim, o que aconteceu foi isso. Ancelotti aí não vai vir para a seleção brasileira, já está certo agora, diante dessa renovação de contrato. Isso vai ter implicações bem complicadas para o Fluminense. Isso porque o Fluminense tem como seu técnico o Fernando Diniz, que também é técnico interino da seleção brasileira. Então, com isso, pode ser que o Fernando Diniz fique na seleção brasileira, e se ele ficar na seleção brasileira, ele vai ter que sair do Fluminense, porque ele não vai poder ficar com os 2 cargos como ele mantém atualmente. Então, lembrando que o Fernando Diniz ele tem contrato aí com a seleção brasileira até junho de 2024, e após isso ele vai ter que decidir a sua vida, e se realmente a CBF quiser ficar com ele, ele vai ter que deixar o Fluminense. Então é bem complicado, situação bem complicada. Do meu ponto de vista, para você, né, para quem trabalha em empresa, para você conter aí uma crise, a primeira coisa que você faz é você tipo manter o que você tem atualmente. Então, a CBF, do meu ponto de vista, o que ela está menos preocupada é com o futebol, está preocupada em resolver a crise política dela. Então, diante disso, ela não vai querer se preocupar aí com questões de funcionários, de técnicos, vai querer manter tudo como está agora. Então, a tendência seria o Fernando Diniz ficar no cargo dele, e a única coisa que
pendencia para o outro lado aí, tendencia para outro lado seria que o Fernando Diniz não está tendo bons resultados aí nos jogos da seleção brasileira. Então, assim, o Fernando Diniz está com uma popularidade muito baixa e talvez esse seja um valor aí, um fator agravante para a CBF relevar e pensar em tirar o Diniz. Mas caso contrário, se não fosse isso, tenho certeza, 100% de certeza, que se o Diniz estivesse mantendo aí ganhando e perdendo jogos na seleção, com certeza absoluta o Diniz seria o técnico definitivo da seleção brasileira. Mas por causa disso, pode ser que eles reavaliem e cogitem aí outro técnico. Então, é uma situação bem complicada. O Fluminense pode perder o seu técnico a partir de junho de 2024 e o Diniz fora do Fluminense, eu acho que é quase impossível o Fluminense ter o rendimento que ele tem atualmente sem um técnico dele, porque o Fernando Diniz que criou esse técnico, criou todo o estilo dele, e o Fluminense só funciona com esse estilo, e com certeza se botar Marcão ou outro técnico não vai conseguir manter o estilo do Diniz, e sem contar também que os jogadores vão sair do Fluminense, e o Fluminense pode ser que caia também numa crise bem complicada, porque a gente não tem muito dinheiro, a gente tem uma forma de jogar otimizada, e sem essa otimização eu acho que vai tudo a ruínas. Então vamos acompanhar isso aí, Tricolor, porque é uma situação bem complicada e em junho do ano que vem a gente pode ter aí notícias bem ruins para o nosso clube, entendeu? Então vamos lá para a próxima notícia, a gente vai falar aí sobre a saída do jogador. Então o Giovani, meia do Fluminense, que não tem sido muito aproveitado, está se despedindo do Fluminense. Então o Giovani foi em suas redes sociais e se despediu do Fluminense, disse que não vai jogar mais pelo clube. A gente não tem aí uma informação oficial do Fluminense, mas o Giovani se despediu do Fluminense pelas suas redes sociais. Então, assim, o jogador tem um contrato com o Fluminense até o final desse ano, de 2023, e ele tinha uma opção de renovação até 2024, mas diante do que ele declarou, parece que ele não vai renovar, não vai ser renovado esse contrato, e ele está de saída do Fluminense. Então, vamos para os números do Giovani, que ele participou aí em 14 jogos pelo Fluminense, e ele não fez nenhum gol e deu 2 assistências, e o meia ele foi contratado aí como uma aposta, né? Só que ele acabou não vingando, não sei o que aconteceu, o Diniz começou botando ele, mas depois o Diniz parece que deixou ele meio de lado, não sei se era alguma coisa relacionada aí aos treinos, mas o fato é que a gente tinha muita expectativa no jogador, e o jogador, do meu ponto de vista, o Giovani entrava, os 5 primeiros minutos ele jogava muito bem, mas depois chegava num certo momento, passava uns 10 minutos, ele sumia simplesmente do jogo. Então não sei se o Diniz também percebeu isso, se foi isso que fez com que o Diniz não botasse o jogador para jogar muitas vezes, mas a verdade é essa, que ele dava muita expectativa no início, quando ele acabava de entrar, mas depois ele acabava sumindo do jogo e não fazia nada, tanto que os números deles provam isso. Ele não fez nenhum gol, deu 2 assistências. Então alguns jornalistas chegaram a dizer que o Fluminense iria sim renovar o contrato com o jogador, porque o jogador era barato, ele tem 21 anos, então é um jogador novo, barato, e poderia ser que o Fluminense renovasse e depois aí emprestasse ele para alguns outros clubes aí no estadual, para ver se ele pegava mais experiência depois de voltasse para o Fluminense, mas parece que não é isso que aconteceu. Então o Giovani aí chegou no Fluminense sem custo nenhum, ele veio do Ajax da Holanda e ele foi revelado pelo Santos, e eu acho isso aí muito estranho, cara, essa história é muito estranha, porque, poxa, será que o Fluminense não poderia contratar, renovar o contrato do jogador e depois vender ele, nem que se fosse por uns 500 mil reais, 500 mil dólares, 500 mil euros, qualquer coisa parecida? Muito estranho. O jogador, do meu ponto de vista, ele não é um bom jogador, mas teria um valor de revenda sim. E agora o Fluminense está se desfazendo do jogador sem querer nenhum valor em troca. Essa situação é muito estranha. O Giovani veio de uma forma muito estranha e está saindo de forma muito estranha. Não concorda comigo, Tricolor?
Me manda aí o que você acha nos comentários para eu saber se você está pensando a mesma coisa que eu, porque eu achei essa situação toda muito estranha. Então vamos para a próxima notícia, vamos falar aí sobre o caso Everton Ribeiro. Então, como todos sabem aí, todos os tricolores sabem, o nosso presidente, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, tem grande admiração pelo jogador Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro está em fim de contrato aí com o Clube da Lagoa, que ele é do clube rival. Então, assim, todo mundo estava muito assim na expectativa de saber o que ia acontecer com o jogador, porque até então o Clube da Lagoa não tinha dado uma resposta se renovar com o jogador ou não, e parece que até agora essa situação se mantém. Então, o jogador ainda não renovou com o Clube da Lagoa, e lembrando que a discussão entre o clube que ele está atual e ele é porque ele queria uma renovação por 2 anos, e o clube aí dele estava propondo para ele um ano só de renovação. Então ficou esse impasse, e agora parece aí que, né, o time da Lagoa realmente está humilhando o jogador. As informações de jornalistas trazem aí que o clube tá cozinhando o jogador, entendeu? Para meio que querer deixar o jogador não ter opção nenhuma e depois fazer uma oferta aí bem baixa pelo jogador. Então, parece aí, a última informação, parece que o jogador aceitou uma renovação por 1 ano, mas eles propuseram aí que tivesse uma cláusula ali no contrato de renovação automática em caso de produtividade. Então, se ele produzisse algo que tivesse aí descrito no contrato, a renovação seria automática. E agora as partes estão analisando para ver que se vai ou não fazer essa renovação. E, cara, no ponto de vista do jornalista, ele está sendo humilhado. Um jogador que é aparentemente bom, né? Tem uma boa habilidade, é um jogador habilidoso, e está sendo simplesmente humilhado para ficar num time como esse. Então, assim, uma coisa é Fluminense Futebol Clube e outra coisa são esses outros clubes, né? Porque no Fluminense todo mundo abraça o jogador, todo mundo idolatra o jogador, e nesses clubes aí, principalmente no time rival, aí, a gente vê que como os jogadores são humilhados, né? Então por isso muitos jogadores querem ficar no Fluminense, e quem tá no Fluminense não quer sair. Então, última informação, a gente vai falar do caso Luiz Henrique. Luiz Henrique de novo. Essa novela não para, e agora parece que tem um novo capítulo aí, que o Fluminense, na realidade o Real Betis, tem interesse no zagueiro Nino, e isso pode facilitar aí o retorno do Luiz Henrique. Então o Fluminense ofertou o Nino para o Real Betis, clube da Espanha, como troca ter o Luiz Henrique, mas aí o Real Betis já descartou essa possibilidade, até porque o valor aí da quebra de contrato do Nino é de 26 milhões e meio de reais, e o Real Betis quer pelo Luiz Henrique 72 milhões de reais, então uma diferença aí de 54 milhões de reais. E o clube, é claro que não é bobo, não aceitou uma proposta como essa, mas pode ser que o Fluminense, além de ofertar o Nino, dê um valor de compensação para chegar no valor que eles querem, e pode ser que isso aconteça, mas também vai depender se o Nino realmente quer atuar aí no Real Betis, na Espanha, porque o interesse do Nino é trabalhar e jogar bola na Inglaterra. Então vai depender aí se o Nino tem interesse. E também parece que o Real Betis quer um zagueiro somente para a próxima temporada, que é o início da próxima temporada deles, que é no meio do ano. E pode ser que o jogador Nino e o André fiquem realmente até a meia da temporada, porque a janela de transferência da próxima janela é muito melhor do que essa janela de transferência. Então pode ser que os dois jogadores fiquem até o meio do ano que vem. Então, muita coisa ainda vai ser discutida nessa situação do Luiz Henrique, e a gente vai acompanhar e trazer aqui sempre as informações mais atualizadas para você, beleza, Tricolor? Então o vídeo de hoje é esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, e também considere se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para chegar a cada vez mais tricolores como eu, como você, beleza? Vamos, tricolores!